um prazer estar aqui novamente, trazendo um tema que foi pedido para a gente reapresentar, né? Eu estive aqui em outubro, num sábado, e hoje numa segunda-feira. Então, que a gente possa novamente falar desse tema tão importante, que é a dependência química. E essa temática, né, dependência química e espiritualidade, é justamente para a gente mostrar que dentro dessa questão da dependência química, o quanto aqueles que têm a questão da espiritualidade ou religiosidade na sua vida pode enfrentar essa problemática. Mas antes, queria dizer que eu não sou especialista no assunto, porém eu fiz uma capacitação no movimento espírita, pela Associação Médica Espírita do Brasil, e eu sou voluntária do grupo AF, Apoio Fraterno. É um grupo de ajuda mútua a dependentes químicos e codependentes, e eu trabalho na modalidade online. Nós vamos falar disso mais à frente, porque aqui em Florianópolis não tem grupo presencial. Tá? Foi com a obra, né? A capa está ali, esse livro aqui, se alguém tiver vontade de manusear, está aqui. Foi com base nesta obra que a gente fez um pequeno recorte, né, para falar desse assunto, tá? Obviamente, é um tempo curto, então a gente vai fazer algo assim bem sucinto para a gente poder falar. Lembrando que eu também sou trabalhadora de Carianos, lá no CEAF, Seara Espírita Amigos da Fraternidade, tá? Fica ali atrás da ressacada. E fui trabalhadora por 4 anos aqui do GBEM, né? Aí eu estou lá nessa casa. Então vamos ao que nos trouxe aqui esta noite, né? Antes da gente começar, nós temos aí uma expressão, um termo, né? Dependência química. Então é importante a gente deixar claro que a maioria das pessoas conhece a dependência química usado mais para o consumo de drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, drogas sintéticas, mas este termo ele também está associado, relacionado ao uso de substâncias lícitas, tá? O álcool, o tabaco, os medicamentos, sim, principalmente os calmantes, e óbvio, né, não os calmantes que são prescritos, né, que a pessoa precisa fazer um tratamento, mas aqueles que as pessoas se automedicam, né, elas dão um jeito de continuar, às vezes, uma prescrição que foi feita muito tempo e continua ali por conta própria. Tá? Essas substâncias que a gente fala que são as lícitas, elas podem causar e impulsionar novos, né, comportamentos e reações, tanto no estado psíquico como no estado físico das pessoas. Então, por isso, elas também são consideradas substâncias nocivas e drogas, tá? Então, a gente precisa deixar isso claro, né, que a gente vai falar bem disso. E o que é dependência química? É um transtorno mental com profundas repercussões físicas, emocionais e espirituais. Ela altera a neuroquímica do sistema nervoso central, acometendo ali esse sistema de recompensa e provocando a perda da capacidade de autocontrole e julgamento, né? Afetando ali o comportamento e a empatia de quem faz uso daquela droga. E aí, do ponto de vista espiritual, isso nos toca bastante, nós estamos aqui numa casa espírita, né? Olha só que interessante, né? É importante da gente frisar isso. As drogas liberam componentes tóxicos que deixam impregnadas delicadas engrenagens do perispírito. Né? Lembrando que o perispírito, nós temos a matéria, o corpo, a matéria, o espírito que habita este corpo, e entre, né, o espírito e este corpo nós temos um corpo semimaterial, que é o nosso perispírito. E as drogas, elas prejudicam, elas comprometem, impregnam, olha só, essas engrenagens tão delicadas do nosso perispírito. E aí pode atingir esse perispírito por um largo tempo, né, espaço aí de prejudicando, né, esse corpo semi-espiritual, né, semimaterial, desculpa, sem falar aí da influência de obsessores, até mesmo
pelo processo de vampirismo. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. A dependência química é uma doença grave, crônica e progressiva, que afeta uma grande parcela da sociedade, comprometendo aí as relações familiares, sociais e profissionais. E é interessante, gente, pensar que quem diz isso não sou eu, né? É a OMS, Organização Mundial de Saúde. Tanto que a gente tem a classificação internacional de doenças, né, o famoso CID, voltado justamente para os transtornos mentais, né, de comportamento aí decorrentes do uso de diversas substâncias. Então, nós temos lá o CID-10, que é o genérico, a sua subdivisão ali. O F10, por exemplo, é o álcool, é para o álcool, o F12 maconha, o F13 sedativos e hipnóticos, F14 cocaína, F17 tabaco, só para vocês terem uma ideia de que existe CID, sim, para as questões ligadas aos comportamentos aí transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias. E se afeta, né, uma grande parte da nossa sociedade, é o quê? Um problema de saúde pública, né? Com reflexo aí para a nossa sociedade, e aí vem exigir um esforço conjunto de todas as organizações civis e governamentais na busca de soluções preventivas e de recuperação. A gente não fala em cura, pois o tratamento é para a vida toda. E aí a gente inclui as casas espíritas, né, como uma organização civil, que a gente tem sim um papel importante, a gente precisa falar desse assunto, porque chega muito nas casas espíritas essa problemática também. Só que a gente tem que cada vez mais falar a respeito, né, para despertar esse conhecimento sobre a doença da dependência química. Tá? E aí a gente precisa falar agora da relação de religiosidade e espiritualidade e a dependência química. E aí, antes da gente prosseguir, a gente tem que deixar esses termos claros, né? A religiosidade, a gente está falando da religião, né? Obviamente, naquele sistema mais organizado, de crença, suas práticas com rituais ou não, né, em relação ao sagrado. E a espiritualidade, embora nós sejamos espíritas, não tem a ver com o espiritismo. Essa espiritualidade, ela não diz respeito a pessoa exercer uma religião ou ser espírita. É a busca pessoal de resposta para questões ligadas à vida, né, ao significado existencial, e tem também relação com o sagrado, transcendente. Então, a pessoa pode exercer essa questão, essa busca de espiritualidade sem ter uma religião. Por que a gente está trazendo os dois termos? Porque os dois são importantes para o tratamento da dependência química, né? Aquele dependente que tem uma religiosidade ou essa busca, né, essa espiritualidade, ele pode se beneficiar no seu tratamento. E é importante a gente ver agora, a partir daqui, do estudo que foi feito para que mostrasse para nós a importância dessa questão da religiosidade e espiritualidade. Foi feito um estudo em 2006, os pesquisadores fizeram uma revisão em vários artigos que foram publicados ao longo do século XX, ou seja, lá de 1900 até ali os anos de 2006. Eles fizeram um apanhado de todos os artigos que falavam a respeito dessa questão de religiosidade, espiritualidade e a saúde mental dos indivíduos. O que a maioria dos estudos indicou? Maior bem-estar psicológico nessas pessoas, menores índices de depressão e de pensamentos suicidas, além de um menor uso e abuso de álcool e outras substâncias psicoativas. O estudo também demonstrou a influência benéfica dessa relação, né, da religiosidade e espiritualidade, passando ali pelos aspectos de vida mais saudável do dependente químico, relacionamentos também mais saudáveis, a relação com amigos, o estímulo ao convívio familiar,
A busca por grupos de apoio, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho mais, além do sistema de crenças, né, como a gente já falou a respeito aí dessa questão da religiosidade, tudo isso facilitando o manejo do estresse daquela pessoa no seu dia a dia, né? Aqueles desafios que todos nós enfrentamos. Imaginem um dependente químico, né? E aí a pesquisa mostra que não se trata de um aspecto somente, são aspectos assim, multifatorial. Todos eles, uma combinação de comportamentos, de ambiente, de crença, tudo isso promovendo o envolvimento religioso e impactando na saúde mental dos indivíduos. Espiritualidade na prática. Foi feita uma comparação no estudo, uma comparação dos tratamentos que existem com base para dependentes químicos, com base religiosa. E olha que interessante, né? Para nós não vai ser nenhuma surpresa. A oração, ela é utilizada para controlar a fissura pela substância, ou seja, daqueles que estavam em tratamento, a oração ela é muito valorizada e utilizada como um método mesmo, né, para controlar a fissura pela substância. A fissura é aquele momento, né, que a pessoa estando em abstinência, ela vai ter uma vontade enorme de fazer o uso, é um sofrimento, e a pessoa tendo essa questão com a oração, ela pode buscar, e ela busca a oração naquele momento, que ela às vezes não vai ter ali uma outra forma de escapar daquele momento aflitivo, e ela busca a oração. Isso é bacana da gente saber, né? O poder da oração. Então, isso é uma ferramenta até para aqueles que estão em tratamento. O estudo também fala que evangélicos e católicos exercem forte apelo à estruturação da vida e aumento da autoestima, isso nos tratamentos com essa base religiosa, né? E aí aqui, obviamente, a gente está falando de tratamentos sérios, né? De instituições sérias que têm algum tipo dessa base religiosa. O estudo mostra também que o que manteve aqueles participantes, né, do estudo na instituição ali religiosa e ainda na abstinência do consumo de drogas foi a admiração pelo bom acolhimento que eles recebem, a pressão positiva do grupo e a oferta de uma reestruturação de vida com o apoio ali daqueles líderes religiosos, né? Isso tudo fez parte do estudo. E aí a gente fala também, o livro fala bastante, dos grupos dos alcoólicos anônimos, que eu acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, e narcóticos anônimos, que é para outros tipos de droga, né? Que esses grupos eles apresentam forte influência da espiritualidade em suas bases de ação, que embora eles não sejam grupos formalmente religiosos, não são, mas eles têm na sua base a tradição protestante americana, servindo ali de modelo de conduta terapêutica para muitos grupos religiosos de ajuda mútua, que é o caso até do próprio AF, nosso também usou essa dinâmica do AA para a gente poder criar também a metodologia do AF, né? Nós vamos falar daqui a pouco. A oração da serenidade, que é utilizada no AA, no NA, que ela é bastante conhecida, ela também é utilizada lá no nosso grupo, ficou famosa por isso. A gente viu ano passado uma reportagem, acho que foi no Jornal do Almoço, se eu não me engano, falando, né, da instituição AA, destacando a importância desse grupo de ajuda mútua, que já transformou muitas vidas e continua auxiliando muitas vidas a se manterem em recuperação. Só no Brasil a AA já tem 70 anos, né? No mundo 90 anos, e acho que muitos aqui devem ter, lembra aí, no ano passado teve uma novela lá acho que a Heleninha, né, da Paola Oliveira, fazendo um papel, né, de uma pessoa que tinha essa questão. Então, é uma forma importante, né, de divulgar esse trabalho. Observa-se aí que os grupos, né, têm grande impacto aí nessa questão da religiosidade e da espiritualidade no tratamento da dependência química, ok? Falamos um pouco aí das outras, dos outros ambientes, né, de religiosidade e a dependência química com a doutrina espírita. O que nós temos? A gente sabe que a doutrina espírita é a nossa grande escola de almas, né, onde a gente tem, por intermédio de uma fé
filosófica, que analisa os argumentos que vêm nos orientar, alterando em nós e originando um comportamento mais alicerçado numa moralidade, num exemplo cristão, né, que a gente tem Cristo como modelo, proporcionando a cada um de nós uma melhor maneira da gente viver, à medida que a gente vai aprendendo aí a lidar com as normas sociais vigentes, né? E nós temos na doutrina espírita que ela não se utiliza, né, de proibições ou de amedrontamento das pessoas para atingir seus objetivos, e sim que esclarecimentos, né, que são transmitidos respeitando o tempo e o livre-arbítrio individual, né, de cada pessoa que busca a doutrina. Nós não vamos ver na doutrina espírita dizer que para você ser espírita, você não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso ou aquilo. Não, não existe essa forma, né, de instrução. Ela nos esclarece para que a gente possa fazer, sim, um uso mais consciente, né, do nosso livre-arbítrio. Então, é bem diferente, né? Aí nós temos, na casa espírita, né, o papel, essa função de acolhimento, de consolo, de esclarecimento, onde a gente vai encontrar, sim, esse aprendizado dessa relação com Deus, o compartilhamento de valores, né? Onde a gente recebe o apoio ali nos momentos difíceis, entende o valor da caridade, o consolo, a esperança, o sentido da vida. E esses valores que a gente recebe dentro da casa espírita, pode não se dizer diretamente, mas eles visam, sim, prevenir a criança lá na evangelização, o jovem, a não iniciar, né, o uso de substâncias, porque tudo que a gente faz que prejudica o nosso corpo, a gente aprende desde pequenos, né, quando a gente frequenta uma evangelização, um grupo de jovens. Mas na casa espírita também chegam os adultos, que muitas vezes, ou jovens, que já estão fazendo uso de substâncias químicas e se prejudicando de alguma forma, e vão encontrar, sim, também esse amparo, essa orientação, para que possam se recuperar, fazer um tratamento, recebem uma educação valorizada nesse respeito ao corpo e ao espírito, né? No movimento espírita, nós temos que estamos divulgando, né? Esse grupo AF, ele já existe no Brasil há 20 anos. E ele ficou mais conhecido depois da pandemia, porque como ele nasceu ali no Rio Grande do Sul, ele era mais presencial. E depois da pandemia, essas questões de trabalhos online, isso cresceu bastante. O AF nasceu no movimento do Departamento de Saúde Mental da Associação Médica Espírita do Brasil, né, com essa finalidade de atender as pessoas com dependência química e codependentes, né? É um grupo de ajuda mútua. O que ele tem de diferente? Tá? No AF, nós temos lá no AA, por exemplo, tem os 12 passos do AA. No AF, nós temos os 12 princípios do AF. Esses 12 princípios, num primeiro momento, nos primeiros 35 minutos, os voluntários, a gente apresenta temas desses princípios voltados para a espiritualidade, tá? Então, nós temos temas como a porta estreita, culpa e responsabilidade, a paz e a espada. São temas, são 12. São ligados ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos, são temáticas que são construídas ali com essa base, né? E aí a gente traz, né, normalmente uma dupla de voluntários, a gente traz a temática do dia e depois a gente abre para o grupo trazer a sua reflexão do que entendeu. Então, o que nós temos de diferente de outros grupos nesse sentido espírita é isso. E aí, no segundo momento, a gente separa os grupos, né? Os codependentes ficam numa sala, quando o grupo é presencial, e os dependentes vão para outra. No online, a gente recomenda que eles fiquem em peças da casa diferente. Um fica no quarto, outro no outro quarto, porque vai ser a hora dos depoimentos. E aí fica parecido com os outros grupos. Quem está num grupo não deve ouvir o que o outro está falando no outro, né? E aí são 50 minutos, tudo dura 1h30, né, de trabalho. Nesse momento que a gente separa dependentes e codependentes,
e aí a gente esclarece aqui para quem acredito que a maioria já percebeu, o codependente, ele é o familiar ou a pessoa ligada ao dependente que tem essa convivência e que se sente afetado nessa relação com o dependente. Pode ser um marido, um filho, uma namorada, um noivo, até mesmo um colega de trabalho, porque antigamente só se falava no parente, e hoje a gente sabe que pessoas que convivem com o dependente químico também vai se sentir afetada. E por que que o trabalho é feito para os dois? Porque o codependente também adoece. É comprovado isso já, que ele também adoece. E ele faz parte, sim, do tratamento. Para chegar ao grupo, não precisa chegar codependentes e dependente. Às vezes chega só o codependente para se tratar e o dependente não vai. Às vezes, ao contrário, o dependente vai e a família acha que não precisa, que não tem nada a ver com aquele problema. Então, o que a gente tem de resultado é que o codependente, ele é parte, sim, dessa questão da dependência química. Então, o ideal é que ambos possam se tratar, né? Outra questão que vale a gente destacar é que fazer um tratamento na casa espírita é importante, né? Um trabalho para que a pessoa possa buscar essa questão da espiritualidade, até porque a gente sabe das influências espirituais. Frequentar um grupo de ajuda mútua é importante também, mas nenhuma dessas ações exclui as outras formas de tratamento. Então, hoje o que a gente tem para dizer é que se é doença, vai precisar, sim, de psicólogo, de psiquiatra, do que se recomenda, atividade física, frequência, quando a pessoa não tem um acesso particular. Nós temos os CAPs, né, os Centros de Apoio Social, né, psicossocial, existem uns específicos, né, para questões de saúde mental. Então, existe uma rede de apoio para tratamento. Então, é por isso que é importante a gente, dentro da casa espírita hoje, saber de tudo isso para que a gente possa auxiliar aqueles que chegam, né? E pelo menos mostrar para as pessoas que elas podem fazer uso de outras formas de tratamento. Mas como a gente aqui está falando nesse momento de um grupo de apoio, né, que é o AF, que tem a filosofia espírita, é o que nós estamos oferecendo, né? Com os preceitos espíritas, e talvez seja algo que impacte, sim, alguns dependentes químicos acabam percebendo, né, que o seu tratamento pode ser, como é que fala? Interferido, né, ali, prejudicado pela influência espiritual. Né? Então é importante o dependente químico ter essa noção. Porém, a gente destaca que ele também não pode sair culpando os espíritos. Né? Não estou dando conta porque os espíritos estão me atrapalhando. Não é bem assim. A gente sabe que existe a lei de afinidades, né, de atração, e que se a pessoa não se cuida, ela vai sim criar uma afinidade aí que ela vai entrar num ciclo que ela mesma não está se ajudando. Né? Então, a gente não pode sair culpando os espíritos por isso, até porque nós temos o livre-arbítrio, as escolhas, né? Que podem, ao contrário, né, mudar à medida que a gente toma aquela decisão de que precisa se tratar, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. E aí o AF é essa forma que nós temos dentro do movimento espírita, além do que a Casa Espírita oferece, para fortalecer na progressão de uma recuperação, ok? Aqui a gente traz esse primeiro cartaz aqui, vocês têm ali no mural, tá? A casa já tem desde a outra vez. Eu trago aqui, são 19 grupos no país, esses dois aqui são os presenciais que existem em outros estados, então a gente traz aqui só como amostra, às vezes alguém tem algum parente, algum ente querido para indicar, são grupos que existem de forma presencial, mas aqui para Florianópolis a gente tem a oferecer os grupos online. Tá? Como é que funciona? A pessoa vai ligar para um dos coordenadores, ali tem grupo eu acho que só não tem terça-feira, mas os outros dias da semana tem todos os dias, a pessoa vê qual o grupo que ela vai poder frequentar, liga e lá ela vai receber as instruções. Ela pode acessar do notebook, até mesmo do celular. Tá? Então tem todas as instruções ali.
A gente tem também a questão, né, para aqueles que se interessam dentro da doutrina espírita para fazer a capacitação, para ser um assistido, para frequentar um grupo como dependente químico ou codependente, não precisa ser espírita, porém, para ser voluntário, precisa ser espírita há pelo menos 2 anos estudando. Se for um codependente ou um dependente em recuperação, precisa estar pelo menos 2 anos, né, já em tratamento. Eu fui tabagista, né, eu fumei, então já faz muito tempo. Então, aí a pessoa já está em condições de ser um voluntário. A capacitação, nós vamos ter uma que está começando amanhã, mas as inscrições já se encerraram, é só a título de divulgação. E são 8 encontros online, de forma online. E aí a pessoa faz a capacitação e depois ela é convidada, né, se ela quiser se tornar um voluntário. Mas a gente costuma dizer que mesmo que ela não exerça de uma forma dentro do voluntariado, ela já vai ter um esclarecimento enquanto espírita também para entender essa temática, ok? Ali a gente tem, né, as redes sociais. E aí, como a gente não consegue trazer todo o assunto, né, que está aqui no livro, nós temos aqui falando da questão da dependência química entre gestantes, crianças e adolescentes. Na terceira idade, a gente tem um número muito grande, o livro é muito atual, ele é de 2022, então fala do quanto aumentou a dependência química na terceira idade. A população LGBTQIA+, também, como que se enfrenta essa questão. E aí nós trouxemos aqui um pequeno recorte para falar dos fatores de vulnerabilidade que levam os jovens, né, a consumir a bebida alcoólica. Tá? A pesquisa fala dos fatores, a gente tem vários, né, ali, a genética, a exposição fetal, né, daquela mãe que se expõe, colocando, né, fazendo uso, o prejuízo ali das funções parentais, pai e mãe que não se entende na educação, né, de como conduzir o lar, como educar os seus filhos, traumas na infância e adolescência, são fatores que influenciam. Mas a pesquisa faz um destaque na questão da genética, que eles explicam que existe uma prevalência da herança genética, evidenciando um aumento de 3 a 4 vezes mais a prevalência dos transtornos por uso de álcool em parentes de primeiro grau quando comparados com a população em geral. O que significa isso? A gente sabe, em espiritismo, a gente não diz que ninguém vem fadado, né, a se drogar, ninguém vem fadado a errar novamente, né, a ter algumas questões na vida. Porém, se existe uma predisposição genética, é algo que se tem que se cuidar, né? Então, existe essa predisposição genética, né, que orienta para que as pessoas, se tem na família, né, um alcoolista, uma pessoa que já fez uso de substância, um dependente químico, é algo para se ficar em alerta, porque isso geneticamente pode criar uma predisposição, tá? E aí, eles falam de outros fatores, né, como amigos usuários, tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, estilo de vida, ambiente familiar e comunitário, facilitando aí o consumo desses jovens, né, pelo álcool. E é importante a gente destacar que o álcool é, sim, comprovadamente a porta de entrada, né, para o uso das outras substâncias, tá? Na maioria das vezes é a primeira substância, que tem um ou outro caso que a pessoa começa por outros, mas é comprovadamente o álcool a porta de entrada. E até porque se começa, né, no álcool e às vezes para ficar mais aceso, né, para dar conta, porque é com finalidade recreativa, quando vê está fazendo o que a gente chama de dependência cruzada, tá? E aí a pessoa, quando vê, está envolvida já com outra droga e desenvolvendo essa dependência. Por isso que a gente fala da precaução, para não dar chance à doença. E aí a gente toca agora num assunto que às vezes é delicado, mas a gente fala também que ninguém está aqui julgando ninguém. Eu já fui uma bebedora social e a gente dá um alerta, né, para os bebedores sociais, que é aqueles que falam que eu só bebo final de semana só por entretenimento. A gente usa lá no grupo a expressão socialmente.
é que, no fundo, a gente está mentindo, né, para a gente mesmo. Eu não corro perigo, eu sei o que eu estou fazendo. Só que é aí que mora o perigo, né? Às vezes, se tem essa predisposição genética, o risco ele vai existir sim. A gente nunca sabe quem, no momento de infortúnio, já tinha o hábito de beber socialmente e aí, numa situação difícil da vida, quando vê, ficou mais fácil, né, de continuar o uso e quando vê, desenvolve a doença. A gente sabe que a droga dá sim algum tipo de prazer, a gente não pode se enganar, a gente sabe que todo mundo que faz qualquer uso de substância é por prazer sim, né, mas ele é momentâneo. E dá o quê? Uma falsa felicidade, né? E é isso que a gente tem que tentar cada vez mais mostrar para as nossas crianças e adolescentes, né? A falsa felicidade que depois só vem em sofrimento, né? Para que a gente possa refletir com esse pouquinho de informação que a gente falou aqui, né? Diante de tantas informações que eu não só trouxe aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu, né? Nas reportagens, em vários redes sociais aí. Por que tantas pessoas, tantos pais ainda ignoram, negam a realidade da dependência química, ainda deixando, né, o uso de bebida alcoólica dentro dos lares, em frente aos filhos, às crianças, como se nada pudesse afetá-los. Mesmo com histórico familiar, não se dão conta que todos estão sob o risco da mesma herança genética e, portanto, dos mesmos infortúnios. E aí faz a gente pensar, né? Não sei vocês, mas eu tenho, né? Lá dentro da própria família, né? Onde avós, pais, tios, irmãos, primos, ou bebem ou já beberam abusivamente, vivenciando sim muitos problemas matrimoniais, problemas financeiros, sociais, policiais muitas vezes, judiciais, e de saúde não preciso falar, né? Que é o que a gente está dizendo desde o começo. Lá no grupo, a gente fala dos 3 Cs, que dificilmente um dependente químico não vai passar por um deles ou pelos 3. Os 3 Cs: cama, que vai ficar doente, cadeia, porque pode ir preso, ou caixão. É o cemitério, para quem preferir. É pesado? Mas é uma realidade, né? São os infortúnios provocados pela dependência química. E quando se trata de espíritas, de pais espíritas, será que o comprometimento aumenta? O que vocês acham? Sim, né? Por quê? Porque nós temos inúmeras advertências nas obras que a gente tem, né? As obras espíritas nos mostrando toda a influência, né? De tudo que acarreta no ser humano. Aí a gente tem a influenciação espiritual, que a gente conhece como obsessão ou como vampirismo, né? A gente tem que se lembrar, nós não somos espíritas, a gente não sabe dessa relação com o mundo invisível. Quantos irmãos nossos desencarnam com o vício da dependência química, né? Viciados. E para onde que esses irmãos vão? Onde que eles ficam quando eles estão ainda no seu infortúnio pós-túmulo? Eles vão ficar ali tentando achar alguém que faça uso para que eles possam sorver ali aquela substância. Isso é real. A gente não pode negar essa realidade enquanto espíritas. A gente precisa ter noção disso, que isso é verdadeiro. Então é aí que nós temos esse compromisso de não dar essa brecha, né? De alimentar, inclusive, o vício de quem está no seu tormento, né? Então é uma realidade, sim. Parece pesado falar dessa forma, mas é um vampirismo, sim, e acontece. Por isso que a gente recomenda, né, o tratamento, né, espiritual também, para que a pessoa consiga se fortalecer. A perda do livre-arbítrio, hoje passou várias reportagens mostrando, né, a quantidade de acidentes que aconteceram por conta do álcool ou de outras drogas que a gente nem sabe, né, quantas drogas outras as pessoas utilizaram. E essas pessoas
tiveram ali, enquanto elas fizeram as suas loucuras, a perda do livre-arbítrio, né? Não está no seu uso saudável do livre-arbítrio, né? Não tem condições. Suicídio indireto, porque não está cuidando do corpo como deveria, não está tratando o corpo de uma forma respeitosa. E aí aqueles danos ao perispírito, que a gente falou desde o começo, lá das engrenagens, a gente tem que se lembrar que a pessoa que fez o uso, ela vai ter um desencarne comprometido. Do outro lado, mais ainda, né, vai ter um sofrimento espiritual. E qual é o corpo que essa pessoa está já providenciando para a próxima encarnação? Eu até gosto, né, como espírita, de falar daquela questão genética, que para a ciência é só físico, e a genética que nós herdamos de um corpo que a gente é responsável quando a gente está aqui agora. Eu, Lúcia, já de alguma forma preparando um corpo futuro de como eu estou tratando o meu corpo nessa vida, né? Então, cada reencarnação nossa, ela é um merecimento conquistado pelos nossos atos em cada encarnação precedente. Então, a dependência química, ela também é isso. Se eu fumei nessa vida, tive essa relação com o cigarro, pode não ter sido a primeira vez, né? Eu já vim, talvez, com essa predisposição de outras, né? E aí veio de novo aquela compulsão. Graças a Deus, a doutrina espírita me ajudou, e foi realmente ela que me ajudou, porque eu fui evangelizadora, e aí tinha vergonha, eu falei, como é que eu vou pregar para as minhas crianças se eu ainda faço uso, né? E foi a doutrina espírita que me ajudou a me libertar, né, do vício. E aí, concluindo, né, a gente já está partindo mesmo para a conclusão, eu gostaria, né, que muitos aqui já saíssem daqui, se não tinha essa noção, de encarar a dependência química como doença. É um primeiro passo. Por que a gente gosta de frisar isso? Porque ainda existe preconceito com os usuários de drogas, ainda se fala que a pessoa não larga porque não quer, porque não tem vergonha na cara, é essa expressão que a gente ouve, né? Porque é falta de caráter. Não, a gente não pode pensar dessa forma. É doença. Muitas famílias ainda não falam do assunto, não buscam ajuda por vergonha. Às vezes chega no atendimento, fala de outros problemas que está acontecendo em casa, mas não fala nesse detalhe, que é importante. É um detalhe importante a se dizer, que às vezes todo o infortúnio que está acontecendo em família diz respeito a um doente, uma pessoa que tem uma doença química em casa. Tá? Então precisamos nos apropriar disso. Aproveitar o que a doutrina espírita tem a oferecer para a promoção da saúde mental dos indivíduos, conforme a gente falou, esse processo educativo que a Casa Espírita oferece para a gente se esclarecer, para a gente se educar enquanto ser humano, nossas crianças, nossos jovens, né? E de que forma eu, como um trabalhador na Casa Espírita, auxiliar de forma consciente, caridosa e honesta, significa para qualquer um, mesmo que não seja um trabalhador espírita. Mas se eu atuar na Casa Espírita, oferecer o esclarecimento sobre a dependência química, como a Casa está fazendo hoje, a gente trazer essa palestra, mas que possa ser levado esse assunto mais para os jovens, para as crianças, né, para os grupos de estudo, trazer essa temática à tona, né, e oferecer acesso a um grupo AF. Né, que eu acho que é uma ferramenta valiosa, né? Eu sou suspeita porque eu estou lá há 3 anos e eu falo assim que é fundamental, né? Eu trabalho com um psiquiatra e uma psicóloga no grupo, não precisa ser, mas são os fundadores, então eu estou lá bebendo da fonte, a gente vê o quanto a gente já formou pessoas para trabalhar com essa temática. E por último, é um convite, né? De tudo isso que a gente falou, de abandonar o hábito de beber socialmente, aqueles que já puderem fazer esse movimento, que é uma forma até da gente se ajudar e ajudar quem está à nossa volta, porque aí a gente vai se tornar mais um ser que despertou,
servindo de exemplo no próprio lar e na sociedade. Porque aí a gente vai estar mostrando para aqueles que convivem com a gente, né, nossas crianças, adolescentes e amigos, que a gente pode ser feliz sem o uso do álcool, sem o uso de outras substâncias, e que a gente não precisa brindar sempre com a bebida alcoólica, né? Hoje eu estou aqui, meu esposo está aqui, uma das coisas mais felizes para mim nos últimos 3 anos que eu estou nesse grupo, foi definitivamente tirar o brinde com bebida alcoólica da nossa família, da nossa casa. Nada, a gente respeita todo mundo, mas a gente resolveu, não, a gente não vai mais fazer festa, churrasco, nada que tenha álcool. Porque é uma forma que a gente tem de tentar mostrar para o nosso netinho agora, que a gente é vovô, que a gente acha que o mundo pode ser melhor sem o consumo de substâncias. E é possível, é possível. E eu convido vocês, né, nessa conversa breve que tivemos, agradecer, eu convido vocês a gente fazer essa oração, antes de eu passar a palavra. É uma oração que eu digo que ela serve para tudo na nossa vida, não só para a dependência química. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para a gente aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, que cada um possa refletir sobre o que trouxemos aqui hoje. E fico à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida, tem meu contato aí a respeito, para que seja divulgado esse trabalho cada vez mais. Obrigada.